Oi, pessoal do 7º ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos da nossa apostila 3, do nosso capítulo 29, Álgebra, página 413 a 422. Você está iniciando o módulo de uma importante área da matemática denominada álgebra. Não se sabe exatamente o momento histórico em que a álgebra foi criada. O certo é que diversos povos antigos a utilizaram, e de diferentes formas. Assim, é possível dizer que houve a álgebra babilônica, a álgebra egípcia, a álgebra grega, a álgebra hindu e a álgebra árabe. Também não se sabe precisamente a origem desta palavra. O nome das outras áreas da matemática tem etimologia definida. Tanto a aritmética, que é aritmos, número, quanto a geometria, que é geo, que é igual a terra, mais metria, que é medida, derivam do grego. A álgebra parece ter vindo do termo árabe al-Jabir, usado pela primeira vez no livro Al-Jabir, escrito por Mohammed, por volta do ano 825 em Bagdá. Segundo alguns historiadores matemáticos, talvez a melhor tradução para a palavra seja ciência das equações. Até o fim do ensino fundamental, você conhecerá um pouco melhor essa ciência e trabalhará com equações. Por enquanto, é importante saber que a álgebra envolve letras e números. Inicialmente, na história do desenvolvimento da álgebra, não se usavam letras para representar quantidades. Os matemáticos escreviam toda a sentença matemática tal qual era pronunciada. Por exemplo, o dobro de um número somado por 3. Posteriormente, as palavras passaram a ser abreviadas. Veja, por exemplo, essa transcrição de um manuscrito no hindu, de 628 depois de Cristo. Tá vendo, ó, essa escrita aqui? O que ela significa? O triplo do quadrado de um número acrescido do décuplo deste número, ou seja, na linguagem atual que a gente estuda hoje em dia. O triplo do quadrado de um número, que eu não sei quem é, mais o décuplo, 10 vezes esse número, em que x representa um número desconhecido. Somente com François Viète, 1540-1603, a álgebra ganhou uma forma simbólica. É com esta álgebra que vamos trabalhar neste módulo. Vamos conhecer alguns termos usados na álgebra que serão recorrentes no estudo da matemática daqui para frente. De olho no uso das letras. Em outros momentos, você já havia utilizado letras em situações matemáticas. Por exemplo, para indicar uma unidade de medida, como o lado de um quadrado de medida 5 metros. Neste caso, a letra M refere-se à unidade de medida metro. Na geometria, você usou letras para nomear pontos, A, B, C, retas, R e S, ou ainda figuras geométricas como o triângulo ABC. No entanto, as letras utilizadas nesses diferentes contextos não têm o significado do campo algébrico. Para cada um dos cubos cuja medida das arestas são dadas a seguir, determine a área de cada face, a área total de sua superfície, seu volume. De aresta 3 centímetros, a área de cada face. Vai ser o quê? 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados.
A área total da superfície. O cubo não tem 6 lados. Cada lado não mede 9 centímetros quadrados, então vai ser 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. Volume é base vezes altura vezes largura, que seria 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. Se esse cubo tiver aresta 5, a área não é um quadrado que mede lado vezes lado, então lado vezes lado, 5 vezes 5, 5 centímetros quadrados, 25 centímetros quadrados. Se um lado do cubo mede 25, esse cubo tem quantos lados? 6. Então, 6 vezes 25, 150 centímetros quadrados. Volume, base vezes altura vezes largura. A base é 5, a altura é 5 e largura é 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Dado um cubo cuja aresta mede A, escreva a expressão que permita calcular a área. A área não é lado vezes lado, A vezes A elevado ao quadrado. A área total dessa superfície. Quantos lados tem um cubo? 6 lados. Cada lado mede o quê? A ao quadrado, então vai ficar 6 vezes A ao quadrado. Volume, não é base vezes altura vezes largura, A vezes A elevado ao cubo. O gás natural é um combustível limpo que gera baixíssima emissão de poluentes, o que melhora as condições ambientais, contribuindo para a educação do efeito estufa. Ele é utilizado em residências, no comércio, em indústria e veículos. Nas residências em geral, ele é utilizado no fogão e para aquecer a água das torneiras e chuveiros. Como unidade de apartamento de um edifício, costuma possuir seu próprio medidor de gás natural, cujo consumo mensal é controlado pela companhia concessionária fornecedora. O gás natural, devido à sua composição, produz queima limpa e uniforme, com muito menos fuligem, partículas e outras substâncias que prejudicam o meio ambiente. Além disso, é mais seguro do que o gás de botijão. Então, vamos lá. O valor mensal a ser pago por um consumidor depende do volume de gás natural consumido. Observe as informações contidas na tabela abaixo de uma determinada companhia e responda as questões a seguir. Classe 1, até 5.000 metros cúbicos é 45,03 fixo e o variável é de 13,71. Classe 2, de 500,01 a 2.000 metros cúbicos, o fixo é 45,03 e a variável é de 3,54. Classe 3, maior de 2.000 metros cúbicos, o fixo é 45,03 e a variável é de 3,36. 1. Qual é o preço a ser pago por um morador de classe 1 que consumiu um determinado mês o volume de 25 metros cúbicos de gás? Eu vou pegar o valor fixo mais esse 25 vezes a variável, porque é da classe 1, a variável é de 13,71. Aí nós vamos fazer essa multiplicação. A resposta eu somo com isso e vai dar 137,72. Ainda na classe 1, se ele consumir 120 metros cúbicos de gás natural, tem o fixo, e aí vai ser 120 vezes a variável, que da classe 1 é de 13,71, multiplica, a resposta soma com isso, vai dar R$ 490,00
R$4,23. Se ele consumir 499 metros cúbicos, o fixo mais o 499 vezes a variável, multiplicou isso com isso, a resposta soma com isso, vai dar R$ 1.896,32. B. Escreva uma expressão que permita calcular o preço a ser pago por um consumidor do segmento residencial, medição coletiva da classe 1 para o consumo X de gás natural. É a conta que a gente fez ali, ó. P é o preço que ele pagou, igual ao fixo, mais a variável, vezes o X, que é o valor que ele consumiu e que tem que ser menor do que 500 metros cúbicos, que foi o que ele deu lá na tabela. Tá? Se vocês escreverem x vezes 3,71, oriente que o coeficiente seja sempre na frente da parte literal. É o que eu sempre digo, o número tem que vir sempre na frente da letra. Verifique se a validade da expressão para o consumo calculado no item A. Vocês deverão verificar se essa expressão é válida para todos os itens A, observando que a expressão vale apenas para a classe 1 do consumo. Esse X aqui, nós teríamos que substituir ele por quanto? Por 25 e daria esse valor. Depois por 120 vai dar esse valor, por 499 então vai dar esse valor. Então quer dizer que essa expressão está correta. Escreva a expressão que permita calcular o preço P a ser pago por um consumidor do segmento residencial, medição coletiva da classe 2, para um consumo Y de gás natural, e justifique sua resposta. P é o preço, é igual ao fixo, que é 45,03, mais a variável, que na classe 2 é de 3,54, vezes o Y, que é o valor em metros cúbicos do consumo de gás, que tem que estar entre 500,01 até 2.000, tá bem? Então, vamos lá. Qual é o preço a ser pago por um morador de classe 2 que consumiu em um determinado mês o volume de 500,01 metros cúbicos de gás natural? O que você pode dizer a respeito desse resultado quando comparado ao último cálculo do item A? Então, eu tenho lá o fixo mais a variável, que é da classe 2, vezes o consumo dele. Eu fiz isso vezes isso, que deu este valor. Hora que eu somei com esse 45.000, deu isso aqui, ó, 1.815,06, tá? Os alunos poderão observar que o consumidor dessa classe, que é de 500,01 até 2.000, embora gaste mais gás natural do que o da faixa anterior, pagou um valor inferior àquele que consumiu, que é 499 metros cúbicos. Escreva a expressão que permita calcular o valor P a ser pago por um consumidor do segmento residencial, medição coletiva classe P3, por um consumo W de gás natural, e justifique sua resposta. P é igual à variável fixa, P é igual ao fixo, mais a variável, que na classe 3 é de 3,36, vezes W, que é o consumo, que tem que ser maior do que 2.000 metros cúbicos. Expressões algébricas. Desde os anos iniciais, você tem explorado situações que contribuem para o desenvolvimento do pensamento algébrico, como as exploradas no módulo 28. Vamos ampliar tal pensamento e introduzir a linguagem simbólica da álgebra. Considere a expressão:
2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x mais 5. Trata-se de uma expressão algébrica. Ela contém 3 termos algébricos, que o primeiro termo é o 2x elevado a 2, o segundo termo é o menos 3x e o terceiro termo é o 5. Observe que os termos estão separados pelos sinais de menos e mais. Termo algébrico ou monômio é o produto de números de letras ou de ambos. Exemplo, 5ax elevado a 2 é um monômio, pois é o produto de 5 vezes a vezes x. 13 é o monômio, pois é o produto de 1 vezes 13. X é um monômio, pois é um produto de 1 vezes x. Por ora, utilizaremos a expressão parte literal para fazer referência às letras dos termos algébricos, ou monômio, e coeficiente para fazer referência ao fator numérico do monômio. Deste modo, o monômio 2 vezes x ao quadrado, o coeficiente é o 2, que é o número, e a parte literal é o x elevado a 2, que é a letra. Ao passo que o monômio menos 5 vezes y elevado a 3. O coeficiente é o número, que é quem? O menos 5. E a parte literal é a letra, que é quem? Y elevado a 3. Entre o coeficiente e a parte literal, há a operação de multiplicação. No entanto, o sinal de multiplicação, que é um pontinho, não precisa ser registrado. Assim, 2 vezes x ao quadrado pode ser simplesmente escrito como 2x elevado ao quadrado. E 3 vezes x pode ser escrito como 3x. O coeficiente 1 usualmente não aparece no termo. Desta forma, x elevado a 2 é o mesmo que 1x elevado a 2, que por sua vez é o mesmo que 1 vezes x elevado a 2. O termo algébrico não possui parte literal e é chamado termo independente. Por exemplo, na expressão algébrica, 3x mais 5. 5 é o termo independente porque ele não está acompanhado de número nenhum. Quem é a parte literal aqui? O x. E quem é o coeficiente? O 3. Valor numérico de uma expressão algébrica. Retorne à expressão do exercício 3 da seção em casa, que permite calcular o perímetro P de um retângulo qualquer de dimensões x e y. P é igual a 2 vezes o x mais 2 vezes o y. Note que essa expressão é adequada para todos os retângulos possíveis, representados pelos valores x e y. Assim como as dimensões variam de retângulo para retângulo, dizemos que as letras x e y são variáveis, de mesma expressão numérica. É claro que, se conseguirmos calcular o valor do perímetro, se os valores de x e y forem conhecidos, para isso basta substituir as letras correspondentes na expressão. Dada a expressão algébrica, se você substituir as letras da parte literal por números, ela se tornará uma expressão numérica e, ao calcular seu valor, estará calculando o valor numérico da expressão algébrica. Quando a parte literal de uma expressão possuir mais de uma variável, basta substituir cada letra pelo valor que lhe é atribuído. Ao obter uma expressão numérica, basta aplicar as regras de cálculos já conhecida para calcular seu valor. O valor numérico da expressão 3 ao quadrado b menos 2ab ao quadrado. O a vai valer 2 e o b vai valer menos 1. Então, aqui eu tenho 3 vezes 2 ao quadrado
vezes menos 1, que é o B, menos 2 vezes o A, que é 2, vezes o B, que é menos 1 ao quadrado. Primeiro, nós vamos resolver esse quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado é 4, vezes menos 1. Agora, eu vou resolver esse quadrado. Menos 2 vezes 2, 4, menos 1 ao quadrado é 1. Então, aqui ficou mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 1, menos 12. 1 menos 4 vezes menos 1, menos 4. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, vai dar o quê? Menos 16. Termos semelhantes. 2 ou mais termos são semelhantes quando possuem a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras. Exemplos, 3A e 7A são termos semelhantes. 5A ao quadrado B e menos 3A ao quadrado B são termos semelhantes porque as letras estão iguaizinhas. X elevado a 2, y elevado a 3 e 7x elevado a 2 e y elevado a 3 são termos semelhantes porque as letras estão iguaizinhas. Se uma expressão possuir termos semelhantes, estes poderão ser reduzidos, somado ou subtraídos a um único termo. Exemplo, 4x mais 3 mais 5x menos 1 mais 2x. 4x mais 5x mais 2x são termos semelhantes. Mais 3 e menos 1 são termos semelhantes. 4x mais 5x mais 2x, 11x. 3 tira 1, 2. Aqui eu não posso juntar porque não são termos semelhantes. Aqui tem x e aqui não tem. 3x ao quadrado mais 5x menos 1 mais x. Quem são os termos semelhantes? 5x e x. Copiei o 3x ao quadrado, 5x mais 1x, 6x e o menos 1, que não é termo semelhante. Observe que na última expressão, somente os 5x e os x são semelhantes. Os outros que não têm semelhantes, a gente copia. A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição na representação de áreas de retângulo. O cálculo da área do retângulo ABCD do exercício 2 pode ser feito de duas maneiras, como podemos verificar a seguir, representando a área de cada retângulo que compõe o retângulo ABCD. A área do retângulo AEFD é igual a 6x. A área do retângulo EBCF é igual a 8x. A área do retângulo ABCD é a soma das duas áreas, ou seja, 6x mais 8x, 14x. Utilizando as dimensões do retângulo ABCD, que é 6 mais 8, vezes quem? X. Essa expressão também pode ser reduzida de duas maneiras. Efetuando a adição indicada nos parênteses, 6 mais 8, 14. 14 vezes x, 14x. Ou aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, 6 vezes x, 6x, 8 vezes x, 8x. 6x mais 8x, 14x. Observa que obtivemos a mesma expressão que no caso 1. Então, tanto faz fazer de um jeito ou de outro, tá? Pessoal, eu finalizo por aqui a explicação desse capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem da página 413 a 428. Se a hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês tiverem dúvida, por favor, me encaminhe um e-mail para que eu possa tirar a dúvida de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!